Adorarmos o Senhor Jesus, porque eu estava com uma dificuldade em carona, porque minhas aulas de sexta estão indo até às 6. Então é uma matéria bem pesada, então às vezes até passa de 6 horas. Aí só estava dando para pegar depois as caronas. Então acabei chegando mais tarde, mas graças a Deus estamos aqui para falar do amor de Deus. Os irmãos acharam Gênesis 18? A partir do verso 1, nos diz assim, ó: E Adonai apareceu a Abraão junto aos carvalhos de Mamre, enquanto ele estava sentado à entrada da tenda, no calor do dia. Ele ergueu os olhos e observou, e ali, diante dele, encontravam-se 3 homens. Ao vê-los, correu da parte da tenda para encontrá-los. Prostrou-se com o rosto em terra e disse: Meu Senhor, se encontrei graça em seus olhos, por favor, não deixe seu servo. Por favor, permita-me enviar a você um pouco de água, para que lavem os pés. Então descansem à sombra da árvore, e trarei a vocês um pouco de pão. Pelo fato de terem chegado até este servo, refresquem-se antes de continuar. Muito bem, eles responderam, faça o que você disse. Abraão correu até a tenda de Sara e disse: Rápido, 3 medidas da melhor farinha, amasse-a e faça bolos. Abraão correu até o gado, pegou um bezerro bom e tenro e entregou ao servo, que se apressou para prepará-lo. Então ele pegou coalhada, leite e o bezerro que preparou e colocou-os diante dos homens. E ele permaneceu em pé perto deles, junto a uma árvore, enquanto eles comiam. Eles lhe disseram: Onde está Sara, sua mulher? Ele disse: Ali na tenda. Ele disse: Com certeza retornarei até você por volta desse tempo no ano que vem. E Sara, sua mulher, terá um filho. Sara o ouviu da entrada da tenda atrás dele. Abraão e Sara eram idosos, de idade avançada. Sara não tinha mais idade para engravidar. Por isso Sara riu consigo ao pensar: Sou velha e meu senhor é idoso, terei prazer outra vez? Adonai disse a Abraão: Por que Sara riu e perguntou: Realmente darei à luz um filho sendo tão velha? Existe algo difícil demais para Adonai? No tempo estabelecido nesse período do ano que vem, retornarei até você e Sara terá um filho. Sara negou, dizendo: Eu não ri, pois estava com medo. Ele disse: Não é assim, você riu. Vamos fazer uma breve oração, irmãos, para que Deus possa abençoar esse estudo. Pode ficar sentado mesmo, quem quiser ficar de pé também pode. Senhor nosso Deus, nosso Pai, Senhor Jesus eterno e poderoso, nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida, por nós
podemos estar aqui em mais uma oportunidade para adorarmos a Ti e aprendermos mais o Teu santo, bendito e precioso nome. Ó Pai, que o Teu nome se faça conhecido através das nossas vidas nesse momento e que a Tua palavra fale aos nossos corações para nos corrigir e para nos ensinar o caminho verdadeiro. É o que nós pedimos e Te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Continuando o nosso estudo aqui no livro de Gênesis, nós estamos aí na paraxá de número 4, a quarta porção aí da Torá, e nós estamos acompanhando desde a semana passada a história do primeiro patriarca da Bíblia, o patriarca Abraão, ou Avraham aqui no original, o seu nome que era Avram ali até a paraxá passada, e depois no final dela ali Deus dá uma promessa para ele, e ele se torna Avraham, que é pai de multidões, pai exaltado. E nós vemos aqui, começando, que nós, semana passada nós vimos que ele se mudou ali para junto dos carvalhos de Mamre, ali na região próxima ao Negev, no sul de Israel. Lembrando que quem foi para a planície do Jordão foi o seu sobrinho Ló, e ele ficou ali nas regiões do Negev, junto aos carvalhos ali de Mamre. Ele havia várias árvores ali, esses carvalhos, e ele estava descansando nessa feita aqui, ele estava descansando na sombra de um carvalho ali, estava descansando das suas obras ali. Lembrando que ele tinha acabado de ser circuncidado há pouco tempo, e ele estava ainda dolorido, porque para uma criança é muito mais fácil a circuncisão, porque já sara rapidinho. Agora no adulto é muito mais complicado a circuncisão, porque inflama e dá febre no adulto. Por isso que já no 8º dia já faz. Na criança é rapidinho para sarar, porque ela está com os anticorpos em alta ali. E uma coisa até interessante, que depois as pesquisas científicas e médicas vieram trazer, é que no 8º dia a criança tem a maior concentração de células do sistema imune e de plaquetas ali para coagular o sangue. Então, justo no 8º dia. No 8º dia ela tem a concentração máxima disso. Depois dá uma abaixada e depois fica normal pro resto da vida ali. Mas no 8º dia ela tem um pico de atividade do sistema imunológico dela. Então para você ver que na criança não fazia mal nenhum, porque ela já sarava rapidinho, porque era o pico do sistema imune dela. A coagulação do sangue era bem mais rápida nas crianças no 8º dia, justamente no 8º, que era o dia que Deus mandou circuncidar. Agora quando Deus mandou circuncidar, Abraão já era adulto já. Então ele teve que se circuncidar adulto, ele e toda a sua casa. E quando circuncidava um adulto, os irmãos lembram, né? Não é igual hoje em dia, que a circuncisão é feita com material esterilizado. Antigamente não, era feita com pedra, com aquelas pedras pontiagudas que eles raspavam ali para poder usar como faca. Então não era uma coisa limpa, inflamava, aquilo lá inflamava, dava febre na pessoa, ela ficava uns 3, 4 dias ali de febre. E Abraão estava nessa situação, ele tinha acabado de ser circuncidado ali, estava descansando inclusive, debaixo da sombra do carvalho, porque devia estar doendo muito, ele devia estar ali com febre, passando dor ali, inflamado, por causa da circuncisão dele. Então chegou ali, junto dele, 3 homens, e foi identificado ali como 3 anjos de Deus, que apareceu para Abraão. E Abraão, mesmo naquela situação lá que ele estava ali todo inflamado, com febre, por causa da circuncisão, ele se levantou rapidamente e foi atender esses 3 homens, esses 3 anjos enviados de Deus, e mandou ali para sua mulher, Sara, para que ela trouxesse ali a melhor farinha, o melhor azeite, e fizesse um bolo para eles. E ele ali trouxe água para eles lavarem os pés, porque na época se usavam sandálias, igual estou usando agora. Na época ali se usavam sandálias, e sandália ali no deserto suja tudo o pé. Então era costume, quando você chegava na casa de alguém, em região desértica, a pessoa te oferecia água para você limpar o pé. Então ele vai lá e dá água ali para lavar os pés dos 3 anjos que estavam ali caminhando no deserto, que era a região que ele estava, e cuida bem deles, ele dá um banquete para os seus convidados ali. E um deles é referido como Deus, um dos anjos ali. Depois, quando 2 anjos vão embora buscar Ló, um anjo é referido como Deus, ele é chamado como Deus. Muitos acreditam, eu também acredito nisso, que seria o próprio Jesus ali, que desceu. Porque o Messias ele é a manifestação física de Deus.
Ele é a representação física de Deus para os homens, o Messias. Então eu acredito, a Bíblia não é clara a dizer isso, mas eu acredito que seja o próprio Jesus ali que veio acompanhado de 2 anjos. O próprio Jesus que chegou ali para falar com Abraão. Depois ele continuou ali para falar com ele. E esses 3 anjos deram uma notícia muito importante para Abraão. Na paraxá passada nós vimos que Deus havia prometido para Abraão que da descendência dele ele ia fazer uma grande nação. E o que Abraão fez com a sua descendência? Ele foi, na verdade não foi nem a ideia dele, foi a sua esposa Sara. Ela ofereceu a escrava dela, Agar, a egípcia, uma escrava egípcia lá, que nós vimos até a origem dela semana passada, que talvez ela fosse a filha do faraó, ali quando eles estavam no Egito, que foi dada a eles para que ela aprendesse com Sara, diz a tradição. E ela foi dada a Abraão para que ele tivesse um filho com ela. Mas Deus é bem categórico em dizer que o filho de Abraão, que seria o herdeiro, ele seria filho de Sara também. Não seria filho de qualquer outro. E também não seria algum servo dele, que ele queria colocar Eliezer. E foi o mesmo que buscou a esposa para o filho dele, Isaac, que era o Eliezer, que era o chefe ali dos empregados dele. Ele queria deixar Eliezer como herdeiro dele, das riquezas. Mas Deus falou, não, ninguém na sua casa vai ser o herdeiro. Que vai ser o herdeiro vai ser a sua semente. A semente que você tiver com Sara. Da sua semente verdadeira, com a sua esposa, não com nenhuma outra. Vai ser você que vai dar isso. E Abraão esperou. E ali ele estava perto ali dos 100 anos de idade. Estava próximo dos 100 anos. Ele estava com 99 anos de idade quando os anjos chegaram. E para ele havia cessado a esperança de ter filho. Fisicamente. Não pela fé, porque ele sabia. Mas fisicamente tinha cessado essa esperança para ele. Ainda mais com Sara. Porque o homem ele dura muito mais reprodutivamente. A mulher passa pelo que nós chamamos de menopausa. E Sara já tinha passado faz tempo pela menopausa. Ela também ali estava muito de idade ali com Abraão. Ela não podia ter filhos. Ela não tinha condição nenhuma dela engravidar, Sara. E os 3 anjos vêm ali e confirmam a promessa de Deus. Que o descendente dele que iria herdar aquilo. Então, eles começam a conversar ali no meio do banquete, na tenda ali embaixo do carvalho. E os 4, né, estão conversando, os 3 anjos falando para Abraão isso. E de repente eles falam isso para Abraão. O ano que vem, olha Abraão, o ano que vem nós vamos voltar aqui e você vai ter um filho. Nós vamos voltar aqui, a sua mulher, Sara, vai conceber e você vai ter um filho. E o que aconteceu? Sara ouviu isso e morreu de rir. Ela começou a dar risada, porque não fazia sentido nenhum o que Deus estava falando ali. Não fazia sentido, porque ela já tinha passado pela menopausa, ela não tinha mais condição de engravidar. E o próprio Abraão não tinha condição de engravidar também, de engravidar Sara. Ele não tinha condição, porque a sua condição reprodutiva estava muito baixa. Ele tinha 99 anos de idade. 99 anos. Você sabe ali que ele já fazia parte do grupo que viveria até os 120. Ele não faz parte do grupo de Noé, por exemplo, que vivia até os 900. A linhagem de Abraão ali já vivia até 120. Então 99 anos já era igual o que é hoje com 99 anos. Uma pessoa não consegue ter filho. Um homem não consegue, mesmo que seja homem, não consegue ter filho com 99 anos de idade. E mesmo assim Deus fala, e Sara começa a dar risada, porque aquilo parece brincadeira. Parece que Deus estava brincando com ela. Ela achou que Deus estava fazendo uma piada com a cara dela, porque aquilo era muito absurdo para a cabeça dela. Imagina eu ter um filho com essa idade que eu tenho. Não tem como, ele só pode estar brincando comigo. E o anjo repreende ela. O anjo olha para Sara e fala, haveria alguma coisa difícil para Deus? O anjo olha para Sara e fala isso. E ela ficou com medo. Ela já fingiu que ela não tinha dado risada. Ela tinha dado risada meio escondida ali, mas o anjo percebeu. Virou para ela e falou, haveria alguma coisa difícil para Deus, Sara? Haveria alguma coisa difícil para Deus fazer? Não importa se você está idosa já, que não consegue mais ter filhos. Para Deus, Deus é aquele que fecha a madre, aquele que abre a madre. É Deus que pode fazer todas essas coisas. Não tem nada difícil para Deus. Difícil, a palavra só existe para o ser humano, que para Deus não existe nada difícil. Esse conceito de uma coisa difícil, média, é para o ser humano só. Para Deus não tem nem o fácil, é abaixo do fácil. Porque Deus consegue fazer tudo sem mínimo esforço.
Ele é todo poderoso. E Sara ali ela ficou sem graça e deu uma disfarçada ali. Ela falou, não, eu não estava dando risada não. Aí o anjo virou para ela e falou, não, eu vi que você deu risada, Sara. Eu vi, mas confie, que ano que vem eu vou voltar e você vai estar dando a luz do seu filho. Ela até fala assim, eu nem tenho mais prazer. Terei prazer outra vez, Sara fala. Porque você sabe que com a idade acaba até o prazer da relação do casal, a relação íntima do casal. Então ela falou, mas nem prazer eu tenho mais, como é que eu vou ter um filho? Não tem possibilidade alguma. Sara fala ali, ou o prazer ali, nós podemos pensar também o prazer de ver um filho ali. Eu não tenho mais como ter esse prazer, mas o anjo falou, ano que vem eu volto e você vai estar com o filho. O ano que vem eu estou de volta aí. Que ela passava ali depois 9 meses, mais alguns meses ali, 9 meses da gestação, ele ia voltar lá quando Isaac fosse nascer. Depois de um ano já, ele teria nascido. E depois que eles avisaram Abraão dessa promessa, que eles voltariam um ano depois, para ver o filho da promessa, Isaac, depois nasceu, os dois anjos que estavam ali junto, 2 dos 3 homens, né, dos 3 varões, como diz na Bíblia, eles foram embora ali. E eles pararam no caminho de Sodoma. Eles pararam ali no caminho de Sodoma. E Abraão foi acompanhar eles, ali até o caminho, até o começo do caminho que eles iam seguir. E os anjos, os 2 pararam e começaram a avistar a planície do Jordão, de longe. E Abraão ficou preocupado com isso, porque Abraão sentiu alguma coisa que ia acontecer. E os anjos pararam, os 2 anjos, e Deus falou assim, esconderia eu algo que eu fosse fazer do meu amigo Abraão, do meu servo Abraão? Esconderia eu alguma coisa do que eu iria fazer? Então ele mandou ali que os anjos voltassem ali e continuassem seu caminho, mas o homem ali chamado de Deus, continuou, porque ele ia explicar para Abraão agora. O próprio Deus ele falou para si mesmo, eu esconderia alguma coisa do meu amigo Abraão? Então Deus ficou ali para falar com Abraão enquanto os 2 anjos foram lá para Sodoma. Porque Abraão sentiu que estava alguma coisa errada ali. Abraão viu, acho que no olhar dos anjos, né, olhando ali para as campinas de Sodoma, acho que viu alguma coisa vai acontecer, porque eles estão olhando feio ali para aquela cidade, os 2 anjos. Então Abraão fica preocupado e o anjo conta, e os anjos ali que vão, e o anjo ali chamado de Deus ali, que eu creio ser o próprio Jesus, ficou ali com Abraão. E ele começou uma conversa com Abraão ali. Ele fala assim, o clamor contra Sodoma e Gomorra, ou Sidom e Amora, que é o original, é tão grande e seu pecado é tão sério, que descerei agora e verei se seus atos condizem com o clamor que chegou até mim. Caso contrário, eu saberei. O clamor contra Sodoma e Gomorra tinha chegado até Deus. Deus tinha ouvido o clamor contra, então tinha gente que estava orando para aquela cidade lá, para que aquela impiedade acabasse. Porque a Bíblia fala que veio um clamor para Deus, o clamor vem dos homens. Pessoas estavam orando e pedindo a Deus para que acabasse a impiedade daquela cidade. Provavelmente Ló também orava, porque Ló era um homem justo, apesar de ele ter feito muitas escolhas erradas, ele era uma pessoa justa. Provavelmente, com certeza, claro, ele estaria orando também para que Deus acabasse com a impiedade daquela cidade. Depois o Novo Testamento vem falar para nós que Ló, ele olhava para tudo aquilo e tinha desgosto daquele mundo que ele estava vivendo. Ali no Evangelho de Lucas, Jesus fala isso, que Ló olhava ali com desgosto para a sua geração que estava depravada ali, e Deus tirou o justo do meio de lá. Mas ele provavelmente estava orando para que houvesse isso. Abraão, talvez que o sobrinho dele estava lá, o próprio Abraão, creio que orava por Sodoma e Gomorra, e falava lá, não Deus, tira toda a impiedade daquela cidade, tira aquilo lá. E eu vejo isso em paralelo também do que a gente faz aqui na vigília também. Porque nós aqui na vigília, no final, para quem nunca ficou até 2 horas, no final nós sempre oramos para que Deus tire todo o mal dessa cidade. E Deus ouve o clamor assim também. Deus pode tirar o mal assim como Ele tirou Sodoma e Gomorra. O jeito que Deus vai tirar é com Ele. O jeito que Deus vai fazer é com Deus. Nós não precisamos nos preocupar com isso. Nós precisamos orar e pedir a Deus. Por isso que a partir dessa passagem nós podemos ver que nós também nosso dever orar para o fim da impiedade. É o nosso dever orar. Se nós vemos lugares que só estão promovendo pecado, é o nosso dever orar para que esses lugares acabam, para que Deus venha tirar esses lugares mesmo,
para que nem que tenha que levar à falência, acontecer algo, que Deus tire. É dever nosso orar para isso, é dever da igreja orar para isso. Assim como eles oravam contra Sodoma e Gomorra. E Deus ouviu essa oração. E vinha tanto clamor contra ele, Deus olhou para Sodoma e só via pecado. Pecado de tudo quanto é tipo. Tanto é que Sodoma ficou até famosa pelo pecado. Um pecado ganhou até o nome dela, que é o pecado da sodomia. Ganhou até o nome da cidade, Sodoma. De tanto pecado que era ali. Eles inventaram até pecados novos ali, que depois ficou chamado sodomia. Que ali faz parte ali das relações homossexuais ali que havia naquela cidade. Que é dito sodomia na Bíblia, que é o homossexualismo dito ativo, né? Homossexualismo ativo. E aquilo lá veio até o conhecimento de Deus, todo o pecado que havia naquela cidade, que os irmãos vão ver daqui a pouco, o estado que estava naquela cidade. E depois Lucas vem comparar a situação de Ló com a nossa aqui, nos últimos dias. E Abraão começa a pedir para aquela cidade: mas Senhor, se tiver 50 justos, 40, 30... E Abraão, quanto mais ele ia chegando perto do 10, ele ia falando: Senhor, desculpa falar de novo, será que eu posso falar de novo? Ele falava para Deus, porque ele tinha temor de Deus. Ninguém chega para Deus, como eu vejo muitas pessoas às vezes orando, tentando empurrar Deus na parede. Não é assim que se fala com Deus. Com Deus você tem que ter respeito. Se você tem respeito com o juiz, se você tem respeito com o presidente, com o pastor ou com qualquer outra pessoa que é líder, com Deus mais ainda você tem que ter respeito. Com Deus muito mais ainda. Com o policial, com as pessoas que têm autoridade no mundo, todo mundo respeita. Você nunca chega com um policial fazendo gracinha com ele. Nunca chega. Porque senão você vai levar. Se você chegar para uma autoridade fazendo gracinha. Até tem um crime que é o desacato à autoridade. Que é um crime previsto no direito de vários países, inclusive o direito brasileiro. Que é o desacato à autoridade. Agora tem gente que desacata a Deus. Abraão não, ele respeitava. Por quê? Porque Deus é a autoridade máxima no universo. Você não chega para Deus fazendo piadinha. Você não chega para Deus gozando da cara dele. Nunca se faz isso. O que Paulo diz? De Deus não se zomba. Aquilo que o homem semear, ele também colherá. De Deus não se zomba. De Deus não se pode ficar zombando. Porque nós temos que respeitá-lo. Então Abraão, com todo o respeito do mundo, ele falava assim para Deus: espero que o Senhor não se ire se eu falar mais uma vez. Então ele não chegava assim: ó Deus, eu vou falar aqui e o Senhor faz. Ele não chegava assim igual muitos eu vejo fazendo, tentando botar Deus na parede. Senhor, sua palavra diz, Senhor, obrigado por fazer para mim. Senhor, obrigado por fazer tal para mim. O Senhor prometeu, tentando botar Deus na parede. Tem gente que tenta. Mas não, de maneira nenhuma. Nem que Deus tenha prometido para você não pode fazer isso. Nós devemos respeitar, estar debaixo da autoridade. Deus é fiel, você pode confiar. Se Ele prometeu, Ele faz. Agora que você não pode desrespeitar Ele de maneira nenhuma. E Abraão ali com todo respeito ali: Senhor, se eu falar mais uma vez, o Senhor não fica bravo? Posso falar mais uma vez? Deus falava: pode, Abraão, pode falar. E se houver 10 justos? Então o Senhor salva a cidade? Salva. Não vou destruir a cidade se tiver 10 justos. E Abraão, com todo respeito ali, não quis nem falar mais. Porque só havia um justo, que era Ló, que era sua família ali, que eram justos na cidade. Mais ninguém. O resto era totalmente pervertido, porque nós vemos que tinha menos que 10, porque se Deus falou que não tinha nem 10, é porque tinha bem menos. Provavelmente só a família de Ló, porque foi a única a ser salva. O que eu vejo aqui também nessa passagem, que é muito importante para nós, um princípio que nós podemos usar também, é que o justo preserva a sociedade. O justo ele preserva a sociedade em que ele está. Isso daí é um papel que não é só basta você crer em Deus. É um papel do cristão, que é o mesmo papel que Jesus falou de ser sal e luz na terra, que é um papel ativo. Não é o papel de você falar que crê em Deus. Não tem nada a ver com isso. É o papel de você mostrar que crê em Deus. Isso é diferente. O justo preserva a sociedade. O justo, por isso que Deus chamou, Jesus falou que nós somos o sal. O sal é usado para preservação, principalmente na época que não havia geladeira. O sal é usado para preservação dos alimentos. E da mesma maneira o justo preserva a sociedade. E nós vemos em 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, Paulo falando sobre o anticristo. E ele fala que alguma coisa detém ele, que é a igreja de Jesus. A igreja de Jesus detém o anticristo de subir ao poder. Por isso que Deus vai arrebatar a igreja dele.
Porque a igreja preserva a sociedade. Com a presença da igreja, não pode nem o anticristo chegar no poder com a presença da igreja. E a igreja que eu falo, não estou falando de denominação, não estou falando de gente que fala que é cristão. Estou falando da igreja verdadeira, que é a igreja santa de Deus, que é formada pelos salvos, não por quem vem na igreja. É formada pelos salvos, de qualquer denominação que você imaginar aí. Todos os salvos que só Deus sabe quais são, quem são. Só Deus sabe mesmo, nem eu posso ver em ninguém. Eu não posso falar para ninguém, eu tenho certeza que aquele é salvo, porque só Deus sonda do coração. O pessoal pode parecer, mas não é. E a igreja verdadeira de Jesus, são os justos, o tzadik que eu falei para vocês uma vez. O tzadik, ele preserva a terra. E você tem esse papel também de preservar a sua sociedade. Você tem feito algo de bom para a sociedade ou você tem feito só escândalo? Ou tem feito só coisas erradas para a sociedade? Você tem que dar um retorno, porque senão Deus tirava você e mandava para o céu já de uma vez, se você não tivesse que fazer alguma diferença aqui. A igreja está na terra para fazer diferença na terra, e para ser justo e sal e luz do mundo, e para isso você preserva a sociedade. Por quê? Porque o pecado desgasta a sociedade, por isso que o justo preserva, porque o justo ele é apartado do pecado. E quando você se aparta do pecado, o pecado só traz podridão, só traz violência, só traz imoralidade, só traz tristeza para a sociedade, traz tudo, traz doença, traz tudo o pecado, traz desgraça, e traz mesmo, tudo isso é consequência do pecado. E o justo, como ele está apartado do pecado, ele traz um pouco de paz à sociedade, porque nele o pecado não tem poder, ele foi justificado por Jesus, pelo sangue de Jesus. E por isso o pecado não tem poder nele, e perto dele as pessoas sentem paz. E as palavras dele são palavras sábias. As palavras do justo são palavras que levantam, não são palavras que matam. Não são palavras que só lisonjeiam o ego e fica por aí. São palavras verdadeiras, são palavras que tratam com o erro, para que ele seja corrigido, para que ele seja curado. E através de você as pessoas vão sendo curadas, porque você é um justo de Deus. Por isso é preservado. Agora, como não tinha justo ali, o que Deus fez? Tirou o justo que tinha, e o resto que ficou era só ímpio. E destruiu ali aquela cidade com juízo. Então, daí começa o episódio. Deus fala, não, eu vou sim destruir aquela cidade, mas eu vou preservar Ló, porque Ló é justo. E também Deus preservou Ló mais por Abraão do que por Ló, viu? Porque Ló tinha feito muita escolha errada. Apesar dele não se envolver com as coisas de lá, ele tinha feito muita escolha errada. E Deus fala aqui que por amor de Abraão eu vou salvar Ló. Porque Abraão com certeza orava pelo seu sobrinho, com certeza ali, justamente por ser parente só, Deus já preservava. Assim como Deus preserva a nossa família, só por ser parente nosso, Deus já preserva. Porque tem algum laço conosco, Deus já preserva essas pessoas. Deus preservou ali também a vida de Ló. E vamos ver o episódio agora, o que aconteceu naquela cidade para que eles viessem a acontecer isso. Lembra que os dois anjos saíram lá para Sodoma? Eles foram caminhando e chegaram em Sodoma. Sodoma era uma planície muito bonita. Era ali na margem do Jordão, então era um lugar que a terra era muito fértil por causa dos sedimentos e dos nutrientes que vinham ali do Rio Jordão, e da umidade mesmo que vem do rio. E ali saem vários pequenos riachos ali do Jordão, que acabam irrigando ali toda a terra. Esses riachos eles são enchidos na época da cheia. E dali fica todo um sedimento que vem lá do Monte Hermon, os animais que morreram lá, toda a matéria orgânica vem ali, é uma terra fertilíssima. Por isso que Ló escolheu lá, que era toda cheia, as campinas, cheia de grama, para pastar o gado dele, para pastar as ovelhas, cheia de verde, com as florestas que existiam na época. Hoje em dia não tem mais, porque foi quase tudo desmatado, por causa da exploração de madeira. Mas existia até leão naquelas florestas lá. A espécie de leão que existia na época foi extinta, hoje em dia não existe mais. Só existe o leão africano hoje, na savana. Mas em Israel tinha uma outra espécie de leão que foi extinta pelo homem, por causa da caça. E tanto que era a floresta densa e vistosa que tinha nas planícies ali do Jordão. Era uma terra bonita, por isso que todo mundo escolhia morar lá. Mas era uma terra, infelizmente, cheia de pecado. E Deus não tolerava isso. E eles chegaram ali, então imagina eles chegando, descendo a colina, ali, as colinas que depois dão na parte oeste ali de Israel, eles descendo as colinas e chegando na planície ali do Jordão, que é uma das partes mais baixas ali que tem de Israel e da terra toda, que é perto do Mar Morto. Eles chegaram ali e viram a cidade e procuraram por Ló. E para vocês
se situarem bem nas suas mentes, cidades antigamente, na época ali, elas eram todas cercadas, não é igual Amparo, que é tudo aberto, você já chega em Pedreira, em outras cidades. As cidades eram assim, era uma cidade, só bastante quilômetros depois era outra cidade, e geralmente toda cidade tinha uma muralha, era como se fosse uma vila mesmo ali. E as cidades eram todas muradas para se defender, porque havia muita guerra ali, eles precisavam do muro para se defender. E Ló estava sentado no portão da cidade. No portão, isso você vê em filme medieval, né? No filme medieval você vê muito isso. Eles chegam na cidade, eles chegam pelo portão, e a cidade toda tem uma muralha. E Ló estava sentado ali, conversando, não sei o que ele estava fazendo, ele estava sentado no portão da cidade, ali, descansando. E daí chegaram esses dois, Ló já reconheceu já que era algo de Deus e chamou eles para entrar. Só que os dois falaram assim, não, nós queremos ficar na praça, os dois anjos falaram. E Ló falou, não, pelo amor de Deus, vem na minha casa, quero receber vocês. Ló foi, trouxe os dois para sua casa, preparou uma matizá para eles, que é o pão sem fermento, que era igual pão sírio hoje, mais ou menos igual, sem o fermento, preparou para eles um banquete ali para eles, eles comeram, só que antes deles irem para a cama, estava ficando tarde, os anjos foram pousar ali mesmo na casa de Ló. Eles estavam indo ali para a cama e bateram na porta de Ló. Quem bateu? Todos os homens da cidade, a Bíblia fala, todos, sem exceção ali. E a Bíblia fala aqui, ó, jovens e velhos. Jovens e velhos. Então não era só pessoas jovens que estavam ali, adolescentes, jovens, adultos ali, eram idosos também. Idosos, pessoas idosas, para você ver como estava o estado. E o que eles queriam? Eles queriam uma coisa muito depravada, na verdade. Eles bateram na casa de Ló, Ló saiu lá fora para ver o que eles queriam. E o que eles falaram? Dá esses dois moços bonitos aí que entrou na sua casa. Eles falaram exatamente isso. Dá esses dois moços aí para nós que nós queremos, nos fala claramente aqui, nós queremos nos relacionar sexualmente com eles, nós queremos estuprar os dois. Eles queriam estuprar os dois anjos, para você ver o tamanho de devassidão que havia naquela cidade. E você imagina velho falando isso, senhores lá de 80, 90 anos querendo estuprar dois anjos. E fala que jovens e velhos, todos os homens da cidade, e queriam lá. E Ló foi muito tonto, na verdade. Ele foi muito tonto, também não fez muita coisa certa. Ele ofereceu as duas filhas dele em troca. Ele queria proteger os anjos. Isso aí é bobeira. E os anjos não deixaram de fazer isso, lógico. Você acha que vai dar as duas filhas deles que eram virgens, no lugar de eles deixarem eles em paz? Ló também é meio lelé na cabeça, né? Ele era meio bobão também. Ele estava ali fazer uma coisa pior ainda. Os anjos não deixaram. O que os anjos fizeram? Para salvar eles, porque eles estavam querendo arrombar a porta já. Os anjos puxaram Ló para dentro da porta, fecharam a porta e feriram de cegueira todo mundo ali. Então todos os homens que estavam cercando a casa foram feridos e ficaram tudo cegos. E ficaram lá as apalpadelas, não conseguiam mais ver nada, para que eles pudessem fugir. E daí eles não iam ver, eles conseguiriam passar sem eles perceberem. Ficou todo mundo cego ali, todo mundo que estava. Os anjos fizeram isso. E os anjos querendo apressar Ló. Falou, Ló, vai logo e busca sua família. Ló vai falar com os genros dele, os maridos das duas filhas dele, ele tinha duas filhas. Ele vai lá falar com os dois genros dele e ele fala assim, Deus vai destruir essa cidade, vamos embora daqui. Aí ele mostrou até os anjos que estavam com ele. O que os genros falaram? Ah, sogro, né? Vai, você está zoando com a nossa cara aqui. Os genros dele não deram atenção. Azar deles, né? Ficaram lá, morreram junto com a cidade. Eles podiam ter sido salvos, né? Se eles ouvissem o Ló falando. Não quiseram, ficaram lá. As mulheres deles foram com Ló. As filhas dele, Ló levou embora. Os genros iam morrer mesmo. Eles não quiseram ir. E ali ele pega as duas filhas e vai. E a mulher dele também. Ele pega a mulher dele e as duas filhas. E os anjos ali, né? Talvez com o dedinho assim, que o Ló estava enrolando mais. Batendo o pé ali, porque o Ló estava muito enrolado. E os anjos falaram, vai logo, Ló. Chama logo sua família, para de enrolar. O Ló querendo dormir, vai, vamos amanhã cedo, embora. Aí, não, vai agora, Ló, vai agora. Os anjos não aguentaram mais de paciência e cataram na mão de Ló. Assim. Cataram na mão de Ló, cataram na mão das duas filhas dele e da mulher e puxaram eles embora. Os anjos não iam embora, Ló estava muito enrolado. Queria, amanhã de manhã nós vai, daí vocês esperam. Catou na mão e puxou e foi embora. Vamos embora, Ló, você vai morrer aqui. Aí eles subiram ali a colina
E quando eles estavam subindo a colina, Ló pergunta, os anjos falam assim, escapa por tua vida, Ló. Corre mesmo, corre, vai além das colinas, vai lá para onde o seu tio está, Abraão. Corre pelas colinas. Ló falou, ah não, mas eu não queria ir pelas colinas. Eu queria ir lá na cidade de Zoar, se não me engano. Aqui na cidade de Zoar mesmo. Aqui, ó, de Zoar, que quer dizer pequeno. Tem uma cidade pequenininha ali, que Deus ia destruir essa cidade, inclusive. Deus não ia poupar ela. Daí Deus falou, então vai lá para a cidade que você quer lá. Ele foi para essa cidade de Zoar, que foi dado esse nome porque ela era pequenininha, uma cidade pequenininha, e Deus acabou poupando aquela cidade. Só que quando eles estavam chegando em Zoar, que fazia parte também da planície do Jordão, você vê que Ló não queria largar a planície, né? Por isso que ele não queria ir embora. Porque a planície era muito boa, como eu disse para os irmãos, pastagem, verde, árvores e mais do que os olhos ficam brilhantes para ver. Ele não queria largar, porque os anjos mandaram ele correr para a colina, que depois a colina dava no deserto. Ele não queria ir para o deserto. O Ló, mesmo teimoso ali com os anjos, queria ficar na planície. Daí ele quis ficar lá em Zoar. E no que ele chegou em Zoar, começou a cair fogo e enxofre do céu, como se fosse uma erupção vulcânica mesmo, vindo do céu, começou a cair saraiva, que fala, porque saraiva é chuva de fogo. Começou a cair ali, todas as saraivas ali, caindo na terra, incendiando tudo. Então você imagina fogo e enxofre. Enxofre remete à lava, porque o vulcão ele solta gases de enxofre, isso que dá o cheiro dele. Então é uma erupção vulcânica mesmo ali. Deus mandou lava mesmo do céu ali. Talvez possa até Deus ter despertado algum vulcão ali, não sei, né? Não pesquisei tanto sobre isso. Mas o que foi mesmo é que caiu lava, fogo do céu mesmo. E começou a cair. Daí a mulher de Ló olhou para trás, o famoso episódio lá. Ela começa a querer ver, fica com saudade ali da terra dela e olha para trás. E no que ela olha para trás, ela não vira nem uma estátua. O original fala que ela vira uma coluna de sal. A gente acha que ficou a mãozinha lá, tudo bonitinho. Não, ela virou uma coluna, virou uma pedra de sal. Não virou uma estátua, não, virou uma pedrona mesmo sem forma. Uma coluna de sal ela virou, porque ela olhou para trás. Ela queria, como a Jesus falou, né? Quem bota a mão na lata não olha para trás. Ela olhou, mas não olhou só para ver, ela olhou porque queria ver os outros sofrer, talvez porque queria voltar lá, lembrou da vida dela lá e acabou ficando ali. E o que se o menino Tiago vem falar para nós na carta dele? Não, lembre da mulher de Ló. Lembre da mulher de Ló. E não olhem para trás também como ela. Nós vamos ver essa passagem depois. Não fiquem para trás como ela. E eles chegam naquela cidade e ele não entra nem na cidade, porque ele está apavorado, né? Está caindo fogo do céu. Imagina, se começar a cair fogo do céu aqui em Amparo, a gente vai achar que o mundo está acabando. Qualquer um acharia que o mundo está acabando. E é a mesma coisa que as filhas de Ló pensaram. Eles foram morar numa caverna. Eles foram morar numa caverna perto dessa cidade ali de Zoar. Com medo, né? Morrendo de medo ali, porque o mundo estava sendo destruído. Ló não sabia que era só ali. Quem sabia era Abraão. Ele achou que o mundo inteiro estava sendo destruído lá, principalmente as filhas dele. E as filhas dele, por pensar isso, só estavam os três na caverna ali, o Ló e suas duas filhas. Por conta das filhas de Ló pensarem que o mundo estava acabando, elas acharam que todo mundo tinha morrido, só tinha sobrado eles. E o que elas fizeram? Pegaram vinho, embebedaram o pai delas, Ló, embebedaram e botaram vinho para ele, mais vinho, mais vinho, mais vinho, até que Ló ficou tão bêbado que não estava nem chegando pau na frente lá, e elas se deitaram com ele, aproveitaram que ele estava bêbado, se deitaram com ele, porque elas falaram assim, uma para a outra, né? As filhas de Ló, vamos se deitar com o nosso pai, para que a humanidade continue na Terra, porque todo mundo morreu, só sobrou a gente, então só tem o nosso pai de homem no mundo, então nós temos que ter filhos com ele, para que a humanidade não venha se acabar. No desespero ali, elas estavam em pânico, achando que o mundo estava acabando. Se deitaram com seu pai, o Ló. E daí nasceu duas nações bem problemáticas. De uma das filhas nasceu a nação de Moabe, e da outra filha nasceu os Amonitas. Dois povos que causaram muito problema para Israel. Causaram muito problema depois, como nós vemos ali no livro de Juízes. Por exemplo, os Moabitas lá, que precisou ali de juízes serem levantados para derrotar eles ali. Não estava fácil. E esses dois povos ali foram povos amaldiçoados mesmo. Foram povos que só se deram idolatria. Tudo porque foram numa origem ruim.
foram de uma origem incestuosa, de algo que Deus não permitia. Deus não permite que uma filha se deite com o pai, é proibido isso na Bíblia. Proibido, expressamente na Torá. E eles sabiam já disso ali. Apesar da Torá não ter vindo, já tinha uma consciência de pecado ali no coração deles. Já existia isso, antes da Torá ser escrita, inclusive. E quando Abraão ali se vai com seu sobrinho, que já estava salvo, Deus já garantiu que o sobrinho dele ia continuar vivo. Abraão então ele viaja de novo para o Negev, que é a região desértica. Ele ficou vivendo perto de duas cidades ali, Kadesh e Shur. E aconteceu um episódio ali parecidíssimo com o que aconteceu no Egito. Os irmãos lembram que eu falei semana passada que quando ele desceu do Egito, ele falou que Sara era a irmã dele. E daí o faraó, levou Sara para eles, porque ele estava com medo de morrer, porque se fossem pessoas de má intenção, eles iam matar Abraão para ficar com Sara, porque Sara era bonita. Os irmãos lembram que eu falei que ela era muito bonita, atraente. E quando ele foi passar por essa terra que o rei era Abimelech, ele falou a mesma coisa. Só que, pasmem os irmãos, ele não estava mentindo. Ele não estava mentindo. Sara era a irmã dele mesmo, de sangue. Era irmã por parte de pai, só não era por parte de mãe. Sara era irmã dele, inclusive. Ali. Depois ele fala isso aqui nesse mesmo capítulo. Quando Abimelech, ele descobre isso, que Deus conta para Abimelech, que ele estava com uma mulher que não era dele, que já tinha dono, já tinha um marido. Deus fala para Abimelech que era Abraão. E Abimelech vai lá para Abraão e briga com ele, fala: como você faz isso? E Abraão fala: não menti, que ela é minha irmã mesmo, por parte de pai só. Sara, era irmã de Abraão ali. E ele continuou naquela terra ali, só que enquanto Sara estava ali no palácio ali de Abimelech, todas as mulheres, inclusive a esposa de Abimelech, e todas as escravas ficaram estéreis, não conseguiam ter filho, por causa da mulher de Abraão estar ali, de Sara. E Deus manda Abimelech pedir oração para Abraão. Fala assim: Abimelech, pede para Abraão orar por você, para que você viva. Ele é um profeta. Ele orará por você para que você viva. Se porém você não devolver Sara, saiba com certeza você morrerá, você e todos os seus. Deus fala assim para Abimelech. E Abimelech, não é bobo, devolveu Sara ali para Abraão, ali pelo temor de Deus. E ele explica a situação ali para Abraão, e Abraão ora por todas as mulheres ali que estavam ali na casa de Abimelech, e todas elas voltam a ser férteis, voltam a dar luz a filhos, que até hoje, não é só na época não, as mulheres sentiam muita vergonha assim, por não poder ter filhos, até hoje não é motivo de vergonha, hoje é mais por vontade mesmo, porque praticamente todo mundo quer ter filhos, 90% das pessoas querem ter filho, a não ser quem quer viver que nem Paulo, abstinente. Mas a maioria das pessoas que quer casar quer ter filho. Você não quer casar e ficar só com sua mulher. Você quer ter um filho, que é o desejo natural. Isso aí é da biologia da gente ter filho. Se ninguém quisesse ter filho, a raça humana acabava. Acabava ali mesmo, porque ninguém ia querer ter filho. E era muito horrível isso, e Deus cura ali através da oração de Abraão, que abençoou toda a casa. Eles ficaram juntos ali. Por conta desse episódio, Abraão e Abimelech fizeram uma aliança ali. Os dois continuaram ali juntos, ali na mesma terra, adorando provavelmente Abraão ensinou ali a Abimelech sobre Deus, que o próprio Deus falou para Abimelech ali. Então com certeza eles adoravam a Deus juntos, eram parceiros ali, compadres, ficavam juntos ali, Abraão e Abimelech. E depois que aconteceu tudo isso, a Bíblia fala que o Senhor lembrou-se de Sara, e daquilo que ele havia dito, e Sara engravida. E aí nasce então Isaac, ou Yitzhak no original aqui. E Abraão circuncida Isaac, ele foi o primeiro nenê circuncidado, porque só tinha sido circuncidado adulto até então. E ele foi circuncidado direitinho, ali no 8º dia, como era dito. E Abraão estava ali com 100 anos, quando seu filho Isaac nasceu. Isaac quer dizer riso, porque quando Isaac nasceu, Sara disse: Deus me deu motivo para rir novamente, para eu ser alegre, porque eu estava triste porque não podia ter filhos. Deus me deu motivo para rir. Por isso Isaac é riso. Só começou a dar problema,
como sempre, o casamento polígamo ele sempre dá problema. E Abraão ele caiu nessa também. Ele teve o casamento bígamo, né? Que ele casou com 2 mulheres praticamente, e apesar da Sara ser a esposa oficial, né? E a Hagar era a esposa provisória para ter filhos só, né? Mas mesmo assim as 2 eram mulheres dele. Ela não era, acabou sendo por causa do Ismael, que acabou nascendo. Ismael começou a brigar com Isaac, ele começou a dar trabalho. Ismael já estava bem grandinho quando Isaac nasceu, estava ali adolescente provavelmente. Ele começou a, vamos imaginar ali, ele começou a bater, começou a xingar Isaac. A Bíblia fala que quando Sara olha, o Ismael estava zombando de Isaac, zombando do pequenininho lá. Ismael, adolescente, estava zombando do pequenininho Isaac lá, e talvez maltratava muito ele, brigava ali o tempo inteiro. E Sara não aguentava mais aquilo lá. E ela pediu para Abraão: não, Abraão, coloca para fora essa escrava e o filho dela, manda elas embora. Abraão ficou triste, por quê? Porque era filho dele. Quem gosta de mandar o filho embora de casa? Mesmo que seja filho ilegítimo, tanto faz, ninguém gosta de falar para o filho ir embora, ninguém gosta de fazer isso. E Abraão chorou, ele ficou muito triste. Mas Deus falou para ele: Abraão, pode fazer isso que a sua mulher disse, porque não vai dar certo. As 2 juntas não vai dar certo mesmo. Elas vão brigar, sua vida vai ser um caos. Então pode mandar embora, que eu prometo para você que eu vou cuidar de Ismael. Então Deus promete que vai cuidar de Ismael, e ele acaba me pedindo para ela ir embora. Ismael vai com a sua mãe até o deserto, vagueando ali, tentando achar uma terra para morar, e acaba a água do odre de Agar. E Deus tinha prometido que ia cuidar de Ismael, porque ele também era a descendência de Abraão. E ali no deserto, ela vai a Bíblia fala que ela se afasta na distância do tiro de um arco. Não sei quanto é isso, deve ser mais ou menos ali uns 200 metros, 100, 200 metros. E ela se afasta do seu filho, porque ela não queria ver ele morrer de sede. Eles estavam no deserto ali, morrendo de sede. Então o anjo de Deus aparece ali para Agar e promete a ela que iria dar ali para Agar a vida ali, e queria fazer de Ismael uma grande nação também, abençoada ali por Deus. Então ali Deus faz ela encontrar um poço, que é chamado do poço de Berseba, na Bíblia normal, Beersheba, que foi o Abraão que deu esse nome para o poço depois, e eles acharam esse poço aí. E daí ela conseguiu dar água para o filho dela, eles sobreviveram. Eles moraram no deserto o resto da vida deles. Ismael ele virou um arqueiro, ele era versado em arco e flecha, ele virou um arqueiro ali conhecido de todos. E a descendência dele foi muito grande, abençoada. E hoje em dia, quem é a descendência dele? São os árabes. Hoje são os povos árabes, que são todos descendência de Ismael. Árabe, não muçulmano. Muçulmano é religião. Você pode ser muçulmano, qualquer raça que for. Os árabes, tem árabe que é cristão, inclusive, né? Os árabes que são descendentes todos de Ismael. Ele deu origem. Você vê que nação forte que é, né? Para você ter uma ideia, se não fosse a cruzada que teve em Portugal, que a Igreja Católica empreendeu uma cruzada contra os muçulmanos em Portugal, hoje em dia 90% do Brasil é muçulmano. Porque Portugal ia ser muçulmana, Portugal colonizou o Brasil depois, então o resto do mundo ia ser muçulmano. Se a Igreja Católica não tivesse vencido o avanço deles ali, porque era muito forte. Eles tinham dominado já o norte da África e teriam como domínio até hoje. Egito, Marrocos, é todo muçulmano quase. Ali do povo árabe, é todo árabe, o norte da África. E o Oriente Médio teriam quase árabe, só pelos judeus que não é árabe. Se não fosse judeus, era tudo árabe ali. Fora umas outras raças, como os turcos e tal, que daí é um povo mais diferente. E é um povo muito forte. E daí, com esse contínuo de avanço que eles não conseguiram entrar na Europa, hoje em dia nós não vivemos um país muçulmano, mas provavelmente a gente iria, se deixasse passar os árabes ali, eles iam continuar conquistando ali. E eles crescem muito. Até porque quanto mais você for rico, se você for árabe, na cultura você pode ter mais mulheres. Só não pode ter mais uma mulher se você for pobre. Se você for pobre, você só pode ter uma. Se você for rico e puder sustentar, ou quantas mulheres você pode sustentar, ou quantas você pode ter na Arábia. E você imagina então que um homem tem 20, 40 filhos. Eles crescem muito, acelerado. Esse processo é um povo forte até hoje. É um povo que mete medo nos outros. A gente vê organizações terroristas aí, o Estado Islâmico que está terrorizando, tocando terror no Oriente Médio inteiro lá, inclusive está queimando igreja cristã, está fazendo um estardalhaço lá no Oriente Médio, na Síria, no Líbano, em outros países lá, o Estado Islâmico está fazendo atentado direto ali.
no Egito, contra os cristãos ali do Egito também. É um povo forte, que mete medo. E até hoje encaram quem? Os judeus. Se tem uma coisa que... Não falo pelo povo árabe, falo pelo muçulmano mesmo. Se tem uma coisa que tem, até no Alcorão inclusive, é contra judeu. Então, quase 99% odeia judeu. Que era extermínio. Apesar que não precisa ser árabe para odiar judeu, quase o mundo inteiro odeia judeu. Né? Só os Estados Unidos que é aliado dos judeus, o resto tudo é contra. Inclusive a nossa amiga Dilma aqui, ela votou contra Israel. Ela se manifestou contra Israel e apoiou lá os palestinos. A nossa Dilma aqui. Então o Brasil, a opinião do Brasil até contra Israel também. E até hoje essa guerra aí, dos árabes contra os judeus por conta disso. Deus continuou abençoando, porque ele era filho de Abraão também. E deu a bênção também, do mesmo jeito que deu para Isaac, deu para Ismael também. Só que Isaac seria chamado a descendência de Abraão, ou seja, seria a descendência escolhida. Os árabes ficou uma descendência abençoada, mas não foi a descendência escolhida para portar o nome de Deus, como foi a descendência de Isaac. Depois Paulo vem explicando para a gente em Romanos, ele compara o filho da escrava como a semente física de Abraão, em Romanos 6, capítulo 6. Ele fala que o filho da escrava, o Ismael, ele é a semente física de Abraão. E o filho Isaac era o filho da promessa, não era a semente física. Porque para nascer Ismael não precisou de milagre. Abraão ainda estava numa idade que dava para ter filho, a escrava era saudável, uma mulher saudável, como a maioria das outras, teve o filho ali com Abraão, não precisou de milagre nenhum. Agora, não era da promessa, Abraão que saiu fora. Agora o filho da promessa teve que ter um milagre, para ter filho na velhice. Abraão ali, teve esse filho na velhice dele, inclusive com Sara ali, que era pior ainda para ter filhos. E então Paulo ele separa dois povos, então ele compara os descendentes de Ismael como descendente físico. Então ele fala assim que os judeus, que são os judeus por sangue, não constituem exatamente a semente de Abraão. Só constitui a semente de Abraão os judeus que são os judeus, verdadeira semente de Abraão, ou seja, aquele que segue verdadeiramente a Deus. Porque os irmãos sabem que na Israel lá tem um montão de ateu. Ele continua sendo judeu, ele é judeu de sangue só. Mas ele tem uns ateus que até segue, vai na sinagoga, até participa das festas, mas é igual no Brasil, né? Vai no Natal, né? Páscoa, mas não acredita em Deus. Aqueles que não creem em Deus aqui no Brasil, em qualquer outro lugar. Então lá na Israel também tem um monte de judeu que não crê em Deus, nem quer saber de Deus, não quer saber de mandamento nenhum. Na Israel tem tudo que você imaginar também ali, pessoas que estão nem aí para Torá, não estão nem para nada. Não estou nem falando de Jesus, nem para Torá, nem para o judaísmo ortodoxo que querem saber. São os judeus seculares que falam, judeus que vivem a vida como se fosse... É como os católicos que não vão para a missa, né? Falam que é católico, mas não segue nada. Evangélico também, é que no Brasil é mais católico que faz isso. Nos Estados Unidos é os evangélicos. Fala que é evangélico, mas nunca foi numa igreja. Nos Estados Unidos tem muito disso, que é um país protestante, e de confissão protestante. O Brasil, que foi colonizado inicialmente por católico, já é a pessoa que fala que é católico, mas nunca foi numa missa. Aqui nos Estados Unidos é a pessoa que fala que é evangélico e nunca foi num culto. Então ele não é a pessoa verdadeira. O católico verdadeiro é aquele que participa da missa, que vai. O evangélico verdadeiro é aquele que vai no culto. Um judeu verdadeiro é aquele que guarda a lei, que vai na sinagoga. Esse que é o judeu verdadeiro, que adora a Deus, ora a Deus. Esse que é o judeu verdadeiro. Então Paulo diz que a semente de Abraão, ela não inclui só os judeus, mas ela inclui todos aqueles que servem a Deus verdadeiramente. Então não adianta só falar assim, eu sou judeu de sangue. Ah, tudo bem. Você tem as promessas físicas para Israel? Tem. A promessa de prosperidade, essas coisas físicas, eles têm, continuam tendo. Mas eles não são a semente espiritual de Abraão. Por isso que Paulo também fala, através disso, que Abraão foi justificado pela fé. Ele fala que nós também somos filhos de Abraão pela fé. Os judeus chamam Abraão de Abraham Avinu, Abraão nosso pai, porque é crença, Abraão pai dele, que é pai físico inclusive. Agora Paulo também diz que Abraão também é nosso pai, é o nosso pai da fé. Por quê? Porque nós somos a semente verdadeira de Abraão, porque Deus prometeu abençoar todas as nações através de Abraão, que a semente dele alcançaria todas as nações, seria a luz para as nações. Nós somos alcançados também, mesmo aqueles que não têm descendência física judaica. Apesar daqui no Brasil ter muita descendência física judaica bem misturada, principalmente em Minas Gerais, que tem muito judeu que migrou para lá, fugindo da perseguição de Portugal e da Espanha, mesmo assim, mesmo que você não tenha ascendência nenhuma judaica, você também é filho de Abraão. Até o próprio Jesus falava, né, no centurião ali,
que esse também é filho de Abraão. Ele viu a fé da pessoa. Ele viu a fé daquela pessoa. Esse também é filho de Abraão. Ele viu pela fé, ele não viu? Jesus não falou assim, você é judeu, que família você é? Você é da tribo qual? Não, ele falou, não, verdadeiramente, esse também é o filho de Abraão, Jesus falou. Porque filho de Abraão é pela fé. É se você segue a Deus. Porque o Paulo também disse que se você diz que é judeu, mas não segue nos passos de Abraão, você também não é filho dele. É filho físico só. Mas a semente verdadeira escolhida por Deus não é. Por isso que ele compara os cristãos físicos, vamos dizer assim, o povo físico, que só fala que é descendente, ou vamos pôr que só aquele que fala que vem na igreja e eu sou salvo, que eles são a semente física de Abraão, eles são comparados como descendentes de Ismael, que foi a semente física, que ele foi por força própria. E aqueles que vêm para a graça de Deus verdadeira e têm uma transformação de vida, a Bíblia chama de filhos da promessa, que é a descendência de Isaac, que é a descendência que deu origem a Israel. Por isso que também você é filho de Abraão, por conta disso. Isso palavras de Paulo, do apóstolo Paulo e da Bíblia aqui. Palavras da própria Torá, que todas as nações da terra seriam abençoadas por Abraão. Então, na última parte aqui, eu vou pular a parte que fala do poço, que esse poço aí que Abraão de Berseba, o mesmo que Deus deu para Ismael, Abimeleque ali teve uma briga com os pastores dele e eles foram ali para a terra dos filisteus. Não tem muito o que falar aqui, Abraão ele adora a Deus. E quando ele estava na terra dos filisteus, Deus chama, ele ficou um longo tempo ali. Depois desses acontecimentos, Deus chama Abraão, e a Bíblia começa a dizer no capítulo 22 que Deus testa Abraão. Então ele chega para Abraão e fala, Abraão, vai no Monte Moriá. Moriá significa lugar onde Deus é visto. Lugar onde Deus é visto. Vai no Monte Moriá e oferece o seu filho como oferta queimada. Oferta queimada. Oferece seu filho. E Abraão vai. E o escritor de Hebreus, ele mostra para a gente qual era a motivação de Abraão. Se você lê em Hebreus capítulo 11, ele fala assim, Abraão, pela fé, ofereceu o seu filho Isaac, crendo que Deus era poderoso para ressuscitar até dos mortos. Então Abraão, ele foi ali mesmo, ele pensou na mente dele. E Hebreus fala isso para a gente. Que ele foi pensando assim, Deus pediu meu filho, mas ele é poderoso para ressuscitar, porque Deus falou que ia fazer uma descendência com meu filho. Então Abraão confiou em Deus. Eu queria fazer um pequeno parênteses aqui que eu acho muito importante, que é a diferença de crer e confiar. Abraão creu em Deus, e isso lhe foi contado como justiça, a Bíblia fala isso. Só que para provar essa justiça, precisou desse teste aqui. E Tiago vem falando isso para a gente. Ele falando assim, Abraão também não foi justificado pelas suas obras, além da sua fé, porque Tiago, o irmão de Jesus, na carta dele falando, porque o Primeiro Testamento, as Escrituras dizem que Abraão Abraão foi justificado por sua fé. Ele creu em Deus e isso foi contado como justiça. Mas a Bíblia também, as Escrituras também dizem, Tiago diz, que Abraão foi justificado ao oferecer o seu filho Isaac. Então ele fala que a fé cooperou com Abraão, mas a fé foi completada pela obra dele. De maneira que a fé sem obras é morta, Tiago fala. Ele usa essa passagem aqui de Abraão para falar sobre isso. Que Abraão ele não só creu, ele confiou. Porque crer é assim, a Bíblia fala que o diabo também crê. Que o diabo ele sabe que Deus existe, então ele crê, não precisa nem de prova, né? Uma pessoa que, um ser humano normal, ele pode até falar que não vê Deus. Ah, não vejo Deus, não acredito. O diabo ele sabe exatamente que Deus existe, então até ele crê. Crer não é difícil. Crer todo mundo crê. Crer, qualquer pessoa que você entrevistar na rua, ela vai falar que crê, mesmo que ela seja ateu. Qualquer outra religião que você vai falar que acredita em Deus. Nem que acredite de um jeito errado, mas vai falar que acredita em Deus. Nem que fale que Deus é uma energia cósmica do universo, mas vai falar que acredita em Deus. Então, crer é fácil. Fala que crê na Bíblia, fala que crê em Jesus, é facinho. Agora, confiar é diferente. Porque duas palavras nunca são totalmente iguais, mesmo que elas sejam sinônimas. A palavra que crer e confiar, muitas vezes é usada como sinônima na Bíblia, mas não é. Crer é uma coisa, confiar é outra. São parecidas, porque para confiar você precisa crer. Só que confiar é um nível acima da fé. Confiar é você descansar, sabendo que a outra pessoa está cuidando do seu propósito. Por exemplo, eu deixo a minha Bíblia aqui com o meu irmão Gabriel. Deixo a minha Bíblia e eu falo, irmão, você pode guardar minha Bíblia na sua casa por uma semana? Que eu vou precisar viajar, sei lá. É uma situação bobinha. Lógico que vai acontecer isso, né? Eu não me separo dela.
Mas vamos supor isso. E eu dou minha Bíblia para ele cuidar, só que eu não confio nele. Daí passa um dia, eu ligo: você está cuidando bem da minha Bíblia? Você não deixou ela estragar, né? Você não deixou ela perto da água lá na cozinha, lá. Você não derramou a água dela, né? Isso daí eu não estou confiando nele. Porque se confiar é assim, ó, eu deixei com ele uma semana, então só no fim da semana eu vou pegar, porque eu confio que ele vai cuidar. Eu não preciso ficar toda hora sabendo. É igual o casal namorado também. O namorado ou a namorada que não confia no outro fica toda hora ligando: você tá, com quem você tá, com quem você tá falando? O que você tá falando com aquela moça lá? O que você tava falando? Quer saber? Você tava lá, quem tava com você, não sei o quê. Que não tô falando do normal, né? Que tem uma coisa que é saudável até, um certo ciúme que até Deus fala aqui que tem um ciúme que é saudável. Falando do extrapolante que às vezes as pessoas fazem, que quer saber em cada detalhezinho. Isso daí é o quê? Desconfiança, não tem confiança na pessoa. E Deus também, quando você deixar algo na mão de Deus, você fica toda hora: ó Deus, você vai fazer, né? E fica orando para Deus, ó: Deus, o Senhor está lembrando do que eu falei para o Senhor, né? Me pede de novo. Na verdade, em Israel é muito ensinado isso pelos rabinos, que quando você pede uma coisa para Deus, você só pede uma vez. Isso é muito ensinado em Israel. Tem muitos judeus que fazem isso, que é a sabedoria rabínica diz que se você quer pedir uma coisa para Deus, você pede uma vez só. É certo que a Bíblia fala para insistir também, não estou falando que é errado insistir. É bom a gente sempre estar orando para Deus também, insistindo. Mas o mais correto seria você falar uma vez só para Deus, porque se Deus escutou você, está feito, já vai falar outros pedidos agora. Fala, sei lá, pediu o seu pedido, já ora pela vida. Ah, não tem mais que pedir, ora para o seu vizinho, ora para o seu amigo. Porque para Deus, uma vez ele já entende. Você ficar toda hora ali em cima de Deus. Você pode comentar com Deus, porque Deus é nosso amigo, então você pode falar de novo para ele. Você só não pode ficar importunando ele toda hora, ele falando a mesma coisa. Você está desconfiando dele. Com desconfiança. Você pode ali falar para Deus: Deus, muito obrigado por o Senhor prometer para mim aquilo lá que eu pedi para o Senhor. Eu peço a Ti que o Senhor se lembre de mim. Isso aí é saudável fazer. Agora tem gente que dá na mão de Deus e Deus dá de volta na minha mão porque eu queria fazer uma mudança. E a pessoa acaba perdendo muitas vezes o que Deus poderia dar para ela. Então você tem que confiar em Deus, que é diferente de crer. Primeiro você crê, claro, você vem para a igreja porque você creu. Depois você passa a confiar em Deus. E para confiar em Deus você tem que virar amigo dele, que nem Abraão virou. Que Abraão é chamado amigo de Deus. E ele foi oferecer o filho dele mesmo. Falou: ó, você fica aqui, eu vou subir com o menino e depois eu volto. Eu vou oferecer o sacrifício e depois eu volto. E ele chega para o Isaac e começa a desconfiar. Ele pergunta: pai, a gente está aqui, então, cadê a ovelha que nós vai sacrificar? O senhor está com a mão vazia? O que está acontecendo, pai? Daí ele ali, não me pergunte como, né? Não me pergunte como, que a Bíblia não conta os detalhes ali, mas deita ali, ele fica deitado sobre o altar. Não sei se ele concordou, não sei. Talvez tenha concordado, provavelmente. Ele deitou ali no altar. Abraão foi tirar a faca ali para amolar, né? Imagina até aquela cena dele com a faca para cima, pronto para atacar ali. E o anjo do Senhor, a Bíblia fala, desce ali, que eu também creio que seria o próprio Jesus ali, até pelo contexto que se lê aqui, eu creio que seja Jesus. E o anjo fala: não, Abraão, não faça tal, porque agora eu sei que você crê em Deus. Agora eu sei que você teme a Deus. É diferente de crer. Eu sei que você teme a Deus, porque quem teme a Deus obedece. E ele obedeceu mesmo que fosse muito absurdo. Agora eu sei que você teme a Deus, Abraão. Temer a Deus não é tremer de medo, mas é um temor, é o mesmo temor que você tem com a autoridade, que é aquele temor de respeito. Você sabe que ele não vai fazer nada de mal para você, mas você tem respeito com ele, então você tem medo de desagradar ele, de desagradar a Deus. Isso que é temer a Deus. Você ter medo de desagradar ele. Você: eu vou fazer isso, mas pode desagradar a Deus, então eu não vou fazer. Não vou fazer isso porque eu não quero que Deus se zangue comigo. É isso que Abraão temeu a Deus, ele era temente. E não negou, porque você não me negou o seu filho, seu único filho. Isso aí não dá para você ler sem lembrar do Filho de Deus, Jesus, sem lembrar do Messias. Então é como se Deus estivesse falando para o nosso coração aqui hoje, nessa noite. Que Abraão ali, Deus falando: não, eu já provi o meu cordeiro aqui. Que o próprio Abraão reconheceu isso, ó. Abraão chamou o lugar Adonai Jireh, na tradução mais portuguesa, a Jeová Jireh, né, que o pessoal fala, Adonai Ireh, que é o Senhor vê, o Senhor proverá.
E é usado de maneira errada esse versículo também, porque as pessoas falam: irmão, o Senhor provê uma casa própria para você, um carro, dinheiro, mas não está falando isso. Está falando que o Senhor proverá salvação. O Senhor proverá salvação para a sua vida, porque Ele vai enviar o quê? O Cordeiro. João Batista não falou: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo? Aqui, ó, Deus proverá um cordeiro para si. Ele falou para Isaac isso. Ele falou: ó, meu filho, Deus proverá para si mesmo um cordeiro para a oferta. E Ele proveu para nós, nosso Senhor Salvador Jesus. Deus proveu esse cordeiro para morrer no nosso lugar. E esse morreu mesmo. Deus não mandou parar, não. Ele realmente morreu ali na cruz para expiar o nosso pecado. E Abraão foi uma figura disso. É uma profecia mostrando que ainda ia vir. No comecinho da Bíblia ali, mostrando que o Messias ainda ia vir. E Ele ia padecer por nós. Ele ia sofrer no lugar de uma oferta queimada. E Jesus morreu em que festa? Na Páscoa. Na Páscoa era oferecido o cordeiro. O cordeiro ali, que protegia ali, que protegia do anjo da morte. Ele que dava a salvação que o sangue ele passava nos umbrais. Por isso Jesus é o Cordeiro de Deus. E Abraão ali, o anjo desce e fala mais ainda para Abraão: jurei por mim mesmo. O escritor de Hebreus fala assim, que Deus ele não tinha ninguém maior por quem jurar, então Ele jurou por si mesmo. Porque quando alguém jura, o escritor de Hebreus explica, a pessoa jura por uma pessoa maior que ela, uma pessoa com mais autoridade. Como não existe ninguém com mais autoridade que Deus, Ele jurou por si mesmo, para provar que a palavra é verdadeira. Para atestar, assim, que nós sabemos que Deus nunca mente, mas para atestar com mais força ainda que era verdadeira essa palavra. Que pelo fato de você ter feito isso, pois você não me negou seu filho, seu único filho, com toda a certeza do mundo eu o abençoarei. E também multiplicarei seus descendentes como as estrelas do céu ou os grãos da areia do litoral. Seus descendentes possuirão as cidades dos seus inimigos. E por meio de seus descendentes, olha eu incluso aqui, todas as nações da terra serão abençoadas, pois você obedeceu a minha ordem. As nações, aí eu que sou descendente de Bárbara da Itália, né, da Germânia, lá que eu pesquisei um sobrenome, todo mundo aqui que é descendente europeu também, de povos bárbaros, que não tem nada a ver com Israel, Deus alcançou a gente também. Mesmo que nossos antepassados não fizeram nada de bom. Eram povos ali sanguinários, que ficavam matando um outro ali. Deus viu a gente para salvar. Porque todas as nações foram abençoadas por Abraão, pois você obedeceu a minha ordem. Aí Abraão volta com os filhos dele. E daí uma última notícia que encerra essa paraxá. Abraão foi avisado que a mulher do irmão dele Nahor, se os irmãos lembram da primeira paraxá, da segunda, ela tinha tido filhos. E uma das filhas ali, um dos descendentes, foi Betuel. E ele foi o pai da Rebeca, que depois foi casado com o filho dele. E daí termina essa paraxá aqui. É uma paraxá maravilhosa, não dá tempo de falar tudo sobre ela, porque é mistérios que tem muito grandes aqui de Deus nessa porção da Bíblia, de Abraão aqui. A história de Abraão é muito, muito gloriosa, a história de Abraão, porque ele foi o pai da fé mesmo. Deus fez coisas maravilhosas ali com ele, se mostrou para ele, e ele foi chamado amigo de Deus. Amém, irmãos? Deus abençoe os irmãos. בשמיים כן בארץ
Pai.